Microbiologia e Parasitologia. Professor, E.N.F. Oiliton Pereira. Conceito: a imunologia é o ramo da ciência biomédica que lida com a resposta de um organismo ao desafio antigênico e seu reconhecimento do que é e do que não é. Trata dos mecanismos de defesa, incluindo todas as propriedades físicas, químicas e biológicas do organismo que o ajudam a combater sua suscetibilidade a organismos estranhos, materiais, etc. A imunologia consiste no estudo da resposta imune, isto é, estudo dos mecanismos pelos quais um organismo tem capacidade de reconhecer, neutralizar, metabolizar e eliminar as substâncias heterólogas, assim como tornar-se resistente à reinfecção. Este processo ocorre com ou sem lesão tecidual. Células apresentadoras de antígenos, APC. Algumas células do sistema imune podem combater os micro-organismos invasores de forma direta. No entanto, algumas células da resposta imune específica precisam que células apresentem peptídeos dos antígenos para, só assim, ativar a resposta imune. As células do sistema imune que são responsáveis por esse processo são chamadas de células apresentadoras de antígenos. As células que processam e apresentam antígenos são monócitos, macrófagos, células dendríticas. Os monócitos são células encontradas no sangue e podem ser considerados os precursores dos macrófagos, que são encontrados nos tecidos. Quando há uma infecção, as células imunes no local liberam citocinas, que são grupos de peptídeos solúveis que inibem, ativam e estimulam outras células. Os macrófagos são responsáveis por fagocitar os mais diversos antígenos no sistema imune. No entanto, eles também podem atuar na apresentação de antígenos aos linfócitos TCD4 e TCD8, que explicaremos mais à frente. As células dendríticas são células presentes na pele, linfonodos e em diversos tecidos do organismo humano. Na pele, elas atuam como células apresentadoras de antígenos, capturando-os e levando-os até os linfonodos para ativar os linfócitos. Linfócitos. Os linfócitos B estão presentes na medula óssea, no baço, nos linfonodos e nos tecidos linfóides que estão relacionados à mucosa. As células B também podem, ocasionalmente, apresentar antígenos aos linfócitos T e liberar citocinas. No entanto, a principal função dos linfócitos B é a produção de anticorpos, atuando na resposta imune humoral. Os linfócitos T são provenientes das células-tronco e, posteriormente, migram para o timo onde são selecionados e maturados. Mastócitos. Os mastócitos estão localizados nos tecidos e possuem função semelhante aos basófilos no sangue, que explicaremos mais à frente. Os mastócitos possuem grânulos que exercem um papel fundamental em respostas imunes alérgicas. Células NK. As células NK, natural killer, matadora natural, são linfócitos que fazem parte da resposta imune inata. Assim como os linfócitos TCD8, essas células induzem a apoptose de células infectadas. Defesas do corpo. Nosso corpo apresenta diversas defesas contra agentes externos, como micro-organismos parasitas, que são a pele, os pelos e o muco do nariz, as lágrimas, o ácido clorídrico do suco gástrico. E se esses micro-organismos ultrapassarem essas barreiras e penetrarem no nosso corpo? O que acontece? Nesse caso, entra em ação o sistema imunitário, ou imune, formado por órgãos associados com a produção de leucócitos ou glóbulos brancos. Os leucócitos ou glóbulos brancos são células sanguíneas dotadas de núcleo. Conforme o tipo, apresentam tamanhos variados.
A maior parte dessas células é produzida na medula óssea vermelha. Uma menor parte é produzida em certos órgãos do corpo, como o baço e as tonsilas palatinas, amígdalas. Tipos de leucócitos: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito, macrófago, granulócitos, neutrófilo. Fagocita micro-organismos e outras substâncias. Basófilo. Liberta histamina que promove a inflamação, e heparina que previne a formação de coágulos. Eosinófilo. Liberta mediadores químicos que reduzem a inflamação, ataca alguns tipos de vermes parasitas. Agranulócitos. Linfócito. Produz anticorpos e outros agentes químicos responsáveis pela destruição de micro-organismos, contribui para as reações alérgicas, rejeição de exertos, controle de tumores, e regulação do sistema imunitário. Monócito. Célula fagocítica do sangue, ao sair do sangue torna-se macrófago, fagocitando bactérias, células mortas, fragmentos de células e outros corpos estranhos aos tecidos. Os glóbulos brancos defendem o nosso organismo por duas maneiras. Por fagocitose, as células de defesa englobam os micro-organismos e os destroem por meio de enzimas digestórias contidas nos lisossomos. Fagocitose. Partícula. Pseudópodos. Partícula englobada. Vacúolo digestivo. Pela produção de anticorpos, proteínas especiais que desativam as substâncias tóxicas produzidas pelos organismos invasores ou presentes em certos alimentos e drogas diversas. Anticorpos. Os leucócitos são capazes de sair da corrente sanguínea, fenômeno chamado de apedese. Uma vez fora, os leucócitos deslocam-se pelos tecidos vizinhos ao vaso e chegam ao local da infecção. Na batalha, muitos leucócitos morrem junto com micro-organismos e células lesadas. Esse conjunto forma o pus, que pode aparecer nas feridas. Pigmento. Agulha. Células máster. Moléculas de sinalização. Macrófagos. Capilar. Células vermelhas. Neutrófilos. Movimento do fluido. Fagocitose. Leucócitos em ação. Micro-organismo invasor. Tecido lesado. Leucócito em processo de fagocitose. Leucócitos. Glóbulos vermelhos. A produção de anticorpos. Os organismos invasores contêm proteínas estranhas ao nosso corpo. São chamadas de antígenos. Os leucócitos do tipo linfócitos produzem os anticorpos que neutralizam a ação tóxica dos antígenos. Alguns linfócitos atuam como células de memória. Assim, mesmo depois da cura de determinada doença, tais células são capazes de voltar a produzir anticorpos, caso o organismo seja novamente infectado. Por isso existem doenças que temos somente uma vez, como por exemplo, a cachumba e a rubéola. Lembre-se de que os anticorpos são altamente específicos. Aqueles que servem para uma doença A não servem para uma doença B. Antígeno. Linfócitos. Antígenos atacados por anticorpos. Células de memória. Linfócito reconhece antígeno. Anticorpos produzidos pelas células de memória. Vacinas, prevenindo contra doenças. Doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas com o uso das vacinas. As vacinas induzem o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo.
Caso haja uma invasão na pessoa vacinada, os anticorpos já existentes impedem que a doença nele se instale. Ação das vacinas em nosso corpo. Vacina liberada no organismo. Produção de anticorpos pelo organismo. Organismos invasores cercados por anticorpos. Soros. Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessita, por não haver tempo hábil ou por se encontrar muito debilitada. E agora, o que pode ser feito? 1. Extração do antígeno, peçonha do animal, serpentes, escorpiões ou aranhas. 2. Preparação do antígeno em institutos especializados. 3. O antígeno é injetado no animal. 4. Depois de algum tempo, o animal começa a produzir os anticorpos necessários para combater os danos do antígeno. 5. Parte do sangue é retirada do animal. 6. O sangue é separado em duas partes, glóbulos vermelhos e plasma, parte líquida do sangue, necessária para a produção do soro. 7. O plasma é submetido a processamento em institutos especializados. 8. Após a realização de testes para análise da qualidade, o soro está pronto para distribuição. Os soros diferem das vacinas por já conterem os anticorpos de que o organismo necessita a serem usados para curar certas enfermidades. A preparação de soros é feita com a aplicação de micro-organismos mortos ou atenuados, ou ainda de suas toxinas em animais como coelhos, cabras e cavalos. Depois da produção de anticorpos pelos animais citados, parte do sangue deles é coletada e são usadas técnicas para isolá-los e na produção dos soros. A jararaca é uma serpente peçonhenta, responsável por cerca de 90% dos acidentes ofídicos no Brasil. O Instituto Butantan, SP, é o maior produtor de soros antiofídicos do mundo. Obrigado pela atenção.